pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre biotecnologia, mas antes, assista comigo esse vídeo. Qual a semelhança entre a insulina, o etanol e o milho? A resposta é biotecnologia. Mas o que é a biotecnologia? A biotecnologia é uma área interdisciplinar que utiliza organismos, modificados ou ainda partes deles, para produzir ou modificar um produto ou processo. É uma prática antiga, ainda que o termo pareça novo. A insulina é um importante hormônio produzido pelas células beta do pâncreas. No diabetes tipo 1, essas células produzem pouca ou nenhuma insulina. Então, quando a pessoa ingere açúcares, não há hormônio suficiente para mover a glicose da corrente sanguínea para o interior das células. Para produzir a insulina para essas pessoas é utilizada a tecnologia do DNA recombinante. Nessa técnica, uma parte do DNA de uma célula humana é retirada e colocada numa bactéria. Então, a bactéria irá produzir aquela proteína que estava codificada no pedaço de DNA inserido. Assim, teremos a produção da insulina humana por outro organismo. Já a participação da biotecnologia na produção do etanol se dá no uso de um micro-organismo, a levedura, para que ocorra a fermentação do açúcar em etanol. Elas irão converter a glicose que existe na cana-de-açúcar em álcool. Além do álcool para cerveja e outras bebidas, as leveduras também produzem gás carbônico para a fabricação de pães. As bactérias também podem fazer fermentação e produzir manteiga, iogurte, vinagre e outros produtos alimentícios. Mas e o milho? A participação da biotecnologia no cultivo do milho e outras plantas se dá pela modificação desses organismos. Isso pode ser feito pela inserção de genes de proteínas específicas que trarão algum benefício. Esses genes podem vir de plantas muito parecidas com a original ou de outros organismos bem diferentes. O milho BT é um exemplo. Ele possui um gene para uma proteína original de bactérias do solo, a delta-endotoxina, que não é tóxica para humanos. Essa proteína, quando ingerida por insetos que estão se alimentando da planta, é modificada e se torna tóxica, matando as larvas que a ingeriram. Com a inserção desse gene no milho, diminui-se a necessidade de pulverizar a plantação com agrotóxicos. Agora ficou mais fácil visualizar o que significa biotecnologia em suas aplicações médicas, industriais e agrícolas. E aí, deu para entender um pouco sobre biotecnologia? Então, a biotecnologia nada mais é do que uma área de estudo que tenta aprimorar então seres vivos ou produzir coisas que sejam úteis para a nossa sociedade, na área da indústria, na área da saúde, na área do meio ambiente, etc. Acredita-se que desde a antiguidade o ser humano ele já usava as biotecnologias para a produção, por exemplo, de bebidas e na produção de alimentos. E conforme o tempo foi passando, o ser humano só foi aprimorando as formas de utilização de biotecnologias. As biotecnologias atuais, elas são divididas por cores. Para facilitar então os estudos e a organização, dividiu-se em cores. E aí cada cor está relacionada a algum tipo de biotecnologia. Biotecnologia vermelha, por exemplo, está relacionada com a área da saúde. A verde, com a área aplicada na agricultura ou na agropecuária e pecuária em geral. Biotecnologia azul está relacionada com a busca de recursos biológicos dos mares e implementar eles de alguma maneira em qualquer área da sociedade. Até uma das mais interessantes e que mais tem recursos já sendo produzidos. A biotecnologia branca é a biotecnologia que aplica, então, coisas biológicas na área industrial. E a biotecnologia laranja está relacionada com a questão
de produção de materiais educacionais para promover biotecnologia nas escolas, no meio, na sociedade, para que as pessoas conheçam sobre biotecnologia. Então, na área da saúde, como nós vimos, terapia celular, produção de medicamentos, utilização de células-tronco, transplantes, tudo isso está relacionado com novas formas de biotecnologias. Biotecnologia verde, ela acaba alterando a produção de transgênicos, por exemplo, né? Para redução de agrotóxicos na lavoura, produção de embriões geneticamente modificados para que sejam mais saudáveis, se desenvolvam mais, né, para a questão da pecuária. Na biotecnologia branca, questão da indústria, então ele vai produzir ferramentas, vão produzir combustíveis renováveis para substituir a questão do uso do petróleo. Então, a produção de etanol e biodiesel a partir destes tipos de biotecnologia. Biotecnologia azul, como eu disse antes, é uma das que mais tem se desenvolvido. Então, ela vai ter na questão de agricultura, na alimentação, produção de biocombustíveis, na área ambiental, cosméticos, em todas essas áreas, a biotecnologia azul, ou seja, em todas essas áreas, os recursos extraídos do mar têm sido utilizados e aplicados. E talvez a mais interessante delas esteja na área farmacêutica, onde nós temos analgésicos. O primeiro fármaco que foi produzido para ajudar com a questão do tratamento do HIV veio de produtos marinhos. Também temos medicamentos antitumorais, anticancerígenos. Então, são vários tipos de medicamentos que têm sido produzidos e a partir de matéria-prima extraída do mar. E a tecnologia laranja, né, também chamada de biotecnologia educacional, está relacionada então com a divulgação de materiais biotecnológicos para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre biotecnologia. Existem outros tipos de biotecnologias, mas são menos divulgadas, estudadas em menores escalas, que são a biotecnologia amarela, a roxa e a dourada e a preta, que está relacionada com a produção de materiais bélicos, né? Produtos de armas e assim por diante. Bom, no mundo todo eles têm buscado novos tipos de biotecnologias, né? Conforme a fome aumenta, novas pragas surgem, doenças. Então o ser humano ele busca formas de combater esse tipo de coisa. E a biotecnologia é uma área que está em grande avanço aí em todo o mundo. No Brasil, para vocês terem uma ideia, temos mais de 15 mil empresas, né, contratando biotecnólogos para estudar e produzir esses tipos de produtos que serão úteis dentro das suas empresas. Ok? Então não esqueça de fazer as atividades, assista aí se precisar o vídeo novamente, veja o PowerPoint que vai estar em anexo. E uma boa aula para vocês, um bom dia e até a próxima.